Olá, turma. Hoje daremos continuidade à aula referente à introdução ao estudo da moeda. Então, na aula passada, a gente discutiu mais precisamente o que era a moeda, quais eram suas funções e suas características físicas e econômicas. E na aula de hoje discutiremos um pouco a evolução da moeda ao longo da história. Então, antes de mais nada, a moeda, como a gente discutiu na aula passada, ela surge a fim de superar obstáculos para o sistema de trocas. Esses obstáculos surgiam do processo de maior especialização do trabalho e da complexidade da economia e das trocas, com a maior existência de tipos de bens, fazendo com que a situação de dupla coincidência de desejos se tornasse mais difícil de ocorrer, de modo a impossibilitar o escambo. E dessa forma, ao longo dos séculos e milênios, foi se desenvolvendo um tipo específico de produto que tinha como função possibilitar essa troca quando não houvesse dupla coincidência de desejos, que é a moeda. A moeda, ela então, num primeiro momento, vai assumir a forma de mercadoria, então moeda é mercadoria, depois a forma de moeda fiduciária, em seguida o desenvolvimento da moeda em forma de crédito, através da ideia da moeda bancária, das notas promissórias, e por fim a moeda virtual. Tá? Essa evolução que eu estou apresentando aqui para vocês, ela segue o que é tratado nos livros textos de economia, que vocês vão ver lá desde a introdução do curso. Então, foge do que a gente apresentou de críticas lá com o David Graeber, né? E a ideia da moeda como o crédito ter surgido antes da moeda mercadoria. E também foge da ideia da moeda chartalista, né? Com ela sendo necessariamente decorrente da existência do Estado. Então, o primeiro formato de moeda a surgir foi a moeda mercadoria. Ou seja, um determinado tipo de bem, de produto existente na sociedade, que tinha aceitação geral e era aceito, né, dessa maneira para a realização das trocas. Então, para ser uma moeda mercadoria, não bastava ser um produto com valor de uso. Ela tinha que cumprir 2 critérios. Ela precisava ser, primeiramente, suficientemente raras para que tivessem valor. Então, não basta a moeda ter utilidade para todo mundo, ela tem que ser difícil de ser encontrada, senão qualquer indivíduo vai ter um estoque de moeda muito alto. Isso impossibilitaria a aceitação dela para troca ou encareceria os produtos. E outro critério seria atender uma necessidade comum e geral para serem aceitas sem restrições. Então, tem que ser raro e tem que ser aceito por todos. De modo que a moeda mercadoria ela tinha essencialmente, né, em si valor de uso, ou seja, o valor intrínseco a ela estava relacionado à possibilidade de utilizá-la para suprir alguma necessidade do dia a dia, e por serem também aceitas amplamente, ou seja, tendo o valor de troca. O processo que vai ocorrer depois de desmaterialização dessa moeda, ele vai se dar de maneira lenta e gradual, de modo a aos poucos ir reduzindo a necessidade de valor de uso, de maneira que a moeda ela vai acabar assumindo outros formatos em que ela tem um valor de troca, pode até gerar um bem-estar no sentido psicológico para o indivíduo, né, de status, mas ela não tem um valor de uso efetivo, ela não é essencial para a subsistência dos indivíduos. Tá? Então, aqui olhando uns exemplos, a gente vai ver na antiguidade que existiram vários tipos de moeda mercadoria, então não foi só um tipo único de produto, né? Para cada região do globo
vai existir uma moeda mercadoria aceita socialmente. Então, no Egito, essa moeda mercadoria ela podia assumir o formato de cobre, né, que era raro na região, e que podia também ser feito através do formato de anéis de cobre, que serviam como uma subdivisão de unidades de peso. Na Pérsia, a moeda mercadoria assumia o formato de gado, né, sobretudo bovino e ovinos. E na China antiga, essa moeda mercadoria podia se dar em formato de conchas, né, com colorações específicas e formatos específicos, seda e metais, né, sendo tanto esses metais preciosos ou não. Em algumas regiões mais interioranas, na China ainda vai ter como moeda mercadoria alguns instrumentos agrícolas, cereais e o sal. O sal que também foi utilizado como moeda de mercadoria no Império Romano. Na Idade Média, essa moeda mercadoria vai, em algumas regiões, vão continuar o modelo que eu apresentei no slide anterior, em outras vão surgir outros tipos de moeda mercadoria. Então, no caso das Ilhas Britânicas, a gente vai ter as moedas de couro, que são precursoras das cédulas de papel, o gado, o ouro e prata como unidades de peso. Na Alemanha medieval, a gente vai ter o gado, aceito no início da Idade Média, cereais como aveia e centeio, o mel, moedas cunhadas pelos senhores feudais, né? Então, primeiro tinha tanto os sólidos, que eram as moedas em ouro, e o denar. E na China, a gente vai ter o arroz como instrumento de troca e unidade de conta, o chá, o sal, peças de ferro, estanho e prata, que tinham valores interrelacionados entre si. Na Idade Moderna, então mesmo depois da formação dos Estados Nacionais, a moeda mercadoria ainda coexistia. Então, nos Estados Unidos, na época colonial, além das libras, eram aceitas o uso do fumo, dos cereais, da carne seca, madeira e gado para a realização das trocas. Na França, após o processo de desvalorização dos assaillants, que foi um processo de desvalorização posterior à Revolução Francesa, a gente vai ter o uso de metais preciosos e cereais e a existência do escambo causado pela hiperinflação. Já no Japão, o arroz ele foi usado durante muito tempo como moeda mercadoria, principalmente o warrants, que era um tipo de forma de estoque do arroz, né, que eram sacas de arroz de 50 quilos, e que eles eram depositados em depósitos de cereal, e com isso eram emitidos esses comprovantes de depósito. Então foi uma criação de uma espécie de nota promissória que facilitava a troca, né? Onde essa nota promissória ela tinha um lastro em arroz, tá? E que foi válido até o século XVIII. Uma das moedas mercadorias que tinha forte aceitação em todo o globo eram as moedas metálicas e que veio a dar então origem às moedas metálicas de ouro, prata, cobre, etc. Então, as moedas mercadorias elas acabavam não cumprindo todas as funções da moeda, entre elas reserva de valor, meio de troca, unidade de conta, pagamentos diferidos, instrumento de poder e função liberatória. Isso porque ocorria uma justaposição do valor de uso e de troca da moeda mercadoria, o que comprometia seu papel como instrumento de troca. Ou seja, por um lado, tu acumulava a moeda mercadoria para poder realizar as trocas, mas ela também era importante para o teu consumo familiar. Então, no caso, por exemplo, do arroz no Japão, ao mesmo tempo que eles usavam essa mercadoria para realizar as trocas, eles também se alimentavam de arroz.
Então acabava havendo essa justa posição que a partir das necessidades diárias, tu acabava reduzindo tua riqueza e impedindo a realização das trocas através, né, do consumo que tu fazia. Dessa forma, uma saída encontrada para não ocorrer esse consumo da própria moeda mercadoria foi a substituição dela por moedas metálicas. As moedas metálicas, podiam ser ferro, ouro, prata, etc., elas tinham o valor de uso delas não compete diretamente com o seu valor de troca. O seu uso facilitava também a cunhagem, especialmente quando feito pelo Estado. Então, por um lado, tu acumular moedas metálicas não implicava que tu ia consumir elas. Então, elas tinham um valor de troca muito maior do que o valor de uso efetivo. E também facilitavam a cunhagem de moedas que eram legitimadas, seja pelo senhor feudal, depois seja por algum reinado, né, seja pelo Estado absolutista, etc. No Império Romano, já se utilizava essa moeda metálica como forma de integração das colônias e também como forma de propaganda do Império. Então a moeda ela ainda tinha uma questão que era o uso dela como instrumento de poder, onde na cunhagem da moeda se estabelecia, de um lado, né, aquela ideia do cara ou coroa, né? Na coroa o valor e na cara a gente tinha a imagem do imperador da época, o que facilitava a identificação dele no Império Romano, que era muito vasto. A maior parte dos indivíduos nunca iriam a Roma e tinham conhecimento do rosto do imperador através do uso da moeda. Na Idade Média, se estabeleceu a ideia de senhoriagem como forma de cobrar tributo, onde se reduziam a quantidade de metal relativa ao valor nominal expresso na moeda, sendo assim uma forma de se apropriar de apropriação de riqueza. Ou seja, a moeda, ela, por exemplo, era emitida em valor de uma parcela em ouro e prata. O que os senhores feudais faziam? Ao recolher os impostos, eles pegavam as moedas e derretiam elas e recunhavam, né? E nessa cunhagem nova, eles reduziam a parcela de ouro na composição da moeda e aumentavam a composição da prata, que tinha um preço menor. Então, dessa forma, eles acabavam se apropriando da riqueza da população através da cunhagem de moeda. Então, esse termo que era a forma de apropriação de riqueza dos senhores feudais, foi conhecido como senhoriagem. E que mais para frente a gente vai ver que o Estado moderno, o Estado contemporâneo, também se utiliza desse tipo de medida em alguns momentos históricos. Então, as principais duas moedas metais que foram usados para a cunhagem de moedas metálicas foram ouro e prata, né, como principais matérias-primas, por algumas razões. Então, primeiro, porque elas eram suficientemente escassas, principalmente na Europa, e isso vai mudar, evidentemente, ali a partir da descoberta da América, que vai levar à hiperinflação europeia com a entrada de ouro e prata do México e do Peru. O ouro e prata também eram moedas metálicas aceitas em todos os países, de maneira geral. E o crescimento da produção desse tipo de metal acompanhava o crescimento dos negócios, pelo menos até a segunda metade do século XIX. Então, à medida que os negócios, que o comércio, que a produção ia aumentando, também ampliava-se a capacidade técnica de mineração e, por isso, havia sempre uma produção de moedas metálicas condizentes com o grau de oferta de bens existentes na sociedade. A moeda metálica ela foi substituída pela moeda papel, né, pelo papel moeda. Isso vai se dar com o desenvolvimento do comércio, em que, à medida em que o comércio se expandia globalmente, principalmente através do comércio no Mediterrâneo e depois nas grandes navegações, o transporte de moedas metálicas passou a se tornar difícil e perigoso,
por um lado, a gente podia ter assalto realizado nas estradas que ligavam as cidades, estado e os países na Europa. E por outro lado, ocorria a situação de frequente de navios naufragarem e se perder toda a riqueza acumulada. Um exemplo disso, né, na literatura, por exemplo, é a peça do William Shakespeare chamado O Mercador de Veneza. Tá? No Mercador de Veneza, a gente vai ter lá o protagonista, que ele vai tomar um empréstimo com um banqueiro judeu, né, um agiota, é o Shylock, em Veneza, para financiar as suas navegações pelo Atlântico e pelo Mediterrâneo. E nessas embarcações que ele vai se utilizar para o comércio, ele vai carregar todo o ouro e prata dele para a realização das trocas. Só que o que acontece? Ocorre uma tempestade e as embarcações afundam. E com isso ele perde toda a riqueza que ele tinha e fica endividado lá com o Shylock. Então esse tipo de cenário, que é retratado na peça O Mercador de Veneza, ela ocorria com muita frequência. E a forma que se encontrou de substituir e impedir essas perdas foi o desenvolvimento das casas de custódia. Então, o que eles vão ser a origem dos bancos. Então, essas casas de custódia serviam para o depósito dos valores em moeda metálica, em metais preciosos, dos comerciantes, para que não ocorresse esse tipo de situação de perda de valor por um assalto ou, enfim, ou um desastre natural. E em troca do depósito eles recebiam um certificado, né? Esse certificado representava o valor monetário. Como era mais fácil carregar, né, esse certificado ao invés de ficar carregando um saco de ouro consigo, aos poucos esses certificados eles passam a circular no lugar das moedas metálicas. Então, em vez de fazer os negócios em moedas, se fazia através da troca dos certificados. E com isso se estabelece uma nova modalidade de moeda, que é uma moeda representativa ou papel moeda, que originalmente ela tinha um lastro de 100% e garantia de plena conversibilidade. O que isso significa? O lastro quer dizer que ela tinha um valor real. Esse valor real era a existência equivalente ao valor dela em metais preciosos. E também ela tinha plena conversibilidade, que significava que tu podia pegar a qualquer momento esse certificado e trocar por metais preciosos. Então, pelo menos na origem do papel moeda havia essa característica. Depois do papel moeda, com o avanço dele, a gente terá o desenvolvimento da moeda fiduciária. A moeda fiduciária ela vai ganhar força com o surgimento dos estados nacionais. A primeira questão que ocorre é que, havendo alguém que garantisse o valor da moeda, não era necessário a existência de um lastro de 100%. Então daí vem o termo da moeda fiduciária, que vem de fidúcia, que é um termo em latim para confiança, que é quanto mais se confia no emissor da moeda, mais a moeda vale. Então, por isso que ela ganha força nos estados nacionais, porque em tese eles não poderiam, dificilmente eles quebrariam. Né? Os estados nacionais eles tinham sempre a possibilidade de tomar empréstimos e de ter apoiadores, sejam banqueiros, financistas, comerciantes, que constantemente emprestavam para os estados nacionais. Então, com isso, a moeda que ele emitia tinha mais valor. E permitia, então, haver um lastro inferior a 100%. O problema da moeda fiduciária é que, tendo um lastro inferior a 100%, ela tinha uma menor garantia de conversibilidade. Tá? E com isso, às vezes acontecia alguns problemas no sistema financeiro decorrentes a corridas aos bancos. Então, por exemplo, nos anos posteriores à morte do Luís XIV, o Rei Sol, na França,
ocorreram várias, se percebia uma instabilidade econômica na França. Isso levou que as pessoas fizessem essa corrida aos bancos para retirar os seus metais preciosos, e percebiam que não havia lastro, né, para tudo, para todos os certificados existentes, para toda a moeda fiduciária. E de modo que, para conseguir fazer a continuidade dos negócios, muitas vezes havia emissão feita não só pelo Estado Nacional, como também por bancos particulares. Então, os bancos eles acabavam criando a sua própria moeda fiduciária para possibilitar a continuidade dos seus negócios e a retirada de valor, né, do uso deles por parte, né, dos seus clientes. Só que, de qualquer modo, como eu coloquei, essas corridas aos bancos elas podiam levar a questões de crise financeira. E para evitar essa quebra, foram desenvolvidas algumas regras a partir ali do século XIX. A primeira delas foi o sistema de cobertura integral, ou seja, a emissão ela tem que ser igual ao encaixe metálico. O encaixe metálico é a quantidade de depósito que os bancos comerciais precisam para atender seus clientes. Ou seja, os bancos eles não precisam ter uma quantidade de ouro e prata equivalente a todo o valor que está depositado nele. Mas eles precisam ter um valor suficiente para atender as necessidades diárias dos seus clientes. Isso foi estabelecido lá pelo Peel Act, em 1844, pelo Banco da Inglaterra, e em que também se estabelece que a emissão de moeda cabe somente ao Banco da Inglaterra, somente ao Banco Central. Tá? Para evitar situações de, a partir da criação de moedas privadas, ocorra essas corridas aos bancos e situações de falta de lastro, né? Falta de possibilidade de cobertura do encaixe metálico e, com isso, uma quebradeira generalizada no sistema financeiro. Outra regra que foi criada no século XIX foi o sistema de reserva proporcional, que consiste em estabelecer uma relação legal entre a emissão e o encaixe metálico, ou seja, tu só pode emitir uma determinada quantidade de moeda se tu tiver o suficiente em ouro e prata para realizar um determinado nível de transações diárias. E que foi complementado pela criação do sistema de teto máximo, que foi uma fixação de um teto máximo de emissão sem encaixe metálico, ou seja, a moeda ela tem que ser emitida pelo Banco Central. 2, essa emissão ela tem que ter uma relação legal com um nível mínimo de encaixe metálico. E 2, a parte que resta, que não vai ter encaixe, não vai ter cobertura de moeda metálica, ela tem que ter um limite, ela não pode crescer ad infinito. Devido à inflexibilidade desses sistemas, dessas regras criadas no século XIX, vai ocorrer progressivamente a instituição e emissão de notas inconversíveis, né? Ou seja, a troca de moedas sem lastro nenhum, sem conversibilidade nenhuma, para possibilitar a realização das transações e dos investimentos privados. No pós-Primeira Guerra Mundial, depois vão se criar 2 sistemas de conversibilidade, que vai ser o padrão ouro. Esse padrão ouro ele retoma a ideia da conversibilidade, mas através de regras específicas. Então, o primeiro dele vai ser o Gold Exchange Standard, o padrão de troca em ouro, que vão ser notas conversíveis em moeda estrangeira, que por sua vez é conversível em ouro. Então, não vão ser todas moedas que vão ter conversibilidade. Algumas moedas de alguns países que têm maior influência internacional, elas são conversíveis em ouro, né? Então, a libra esterlina, o dólar, etc., que são moedas mais utilizadas nas trocas internacionais. E depois se estabelece o Gold Bullion Standard, que são notas conversíveis em lingotes de ouro.
Esse sistema ele vai ser válido durante o período que vai de 1919 até 1929, onde com a ocorrência da crise de 29, ocorre aquela corrida aos bancos e não há, enfim, existência de lastro metálico para cobri-las. Então, o que ocorre inicialmente é o fim do lastro metálico, e isso vai ser válido para todos os países, com exceção do dólar, até ali 1971. Né? Como o dólar era a moeda hegemônica internacional, ele tinha lastro metálico. Né? Já a partir de 71, a gente vai ter a adoção do dólar padrão, dólar flexível, em que essa necessidade de lastro não existe mais. Então, há uma inconversibilidade absoluta a partir da crise de 29, e quem vai ter o monopólio de emissão de moeda vão ser os estados. Isso de maneira generalizada na economia mundial. Atualmente, né, a moeda fiduciária ela é definida a partir da não necessidade de lastro para emissão de moeda. Essa moeda ela vai estar atrelada à ação dos bancos centrais nacionais, e internacionalmente a gente vai ter, em vez de um padrão ouro, a ideia do padrão dólar flexível, em que o Banco Central norte-americano pode emitir o dólar sem necessidade de uma quantidade de ouro equivalente. E dessa forma, as reservas de ouro dos países ao longo dos tempos, das décadas e ao longo do século XX foram se reduzindo. Porém, o que se percebe é que muitas vezes em momentos de crise existe uma reversão desse processo, em que as reservas de ouro dos bancos centrais voltam a crescer. Esse é o caso recente da China e da Rússia, que vem aumentando suas reservas de ouro de maneira constante. E isso se coloca um debate até que ponto o dólar ele poderia estar numa situação de ser contestado como moeda internacional, e se estaria se presenciando o surgimento de uma nova moeda hegemônica, que seria o renminbi, a moeda chinesa. Principalmente devido à relação simbiótica que existe entre as contas, né, as finanças públicas dos Estados Unidos com a China, onde a maior parte da dívida externa norte-americana está na mão da China. Mas aí vai haver um debate que a gente pode colocar, e vocês vão ver isso com mais atenção na disciplina de Sistema Mundo, em que, para ter um novo hegemon, né, um novo país hegemônico, ele tem que cumprir alguns critérios. Então, ele tem que ter hegemonia no poder produtivo, ou seja, ter a estrutura produtiva mais dinâmica, ou que tenha maior penetrabilidade e enraizamento nas cadeias produtivas, uma hegemonia financeira, onde a moeda tem um papel na internacionalização desse poder bélico, e o soft power, que é a capacidade de influenciar através da cultura, da propaganda, dos hábitos de consumo das pessoas. E a princípio, no caso da China, ainda falta o soft power, que está sendo desenvolvido ao longo do tempo, e o financeiro, ainda o renminbi não é a moeda internacional. Embora, desde 97 para cá, a China tem feito um esforço frequente de internacionalizar a sua moeda, primeiro partindo de Hong Kong e depois realizando transações e acordos bilaterais com seus parceiros asiáticos em renminbi em vez de dólar. Isso vai fazendo com que essa moeda passe aos poucos a ser adotada internacionalmente. Até que ponto ela vai se tornar a moeda principal e substituir o dólar, aí já é uma questão que vai além do que se pode prever, né? Entraria numa área não científica de futurismo. Aqui só para mostrar para vocês que até ali janeiro de 2020 a gente estava tendo uma ampliação do estoque de ouro da China,
e da Rússia. E aqui nesse gráfico a gente tem o estoque da China ao longo do tempo. Então, de 2017 para cá, vocês veem que foi crescendo, né, nos últimos anos. E isso pode indicar, por um lado, essa estratégia de tornar o renminbi uma moeda internacional, e por outro lado também pode se aventar a ocorrência de uma estabilidade econômica e financeira mais para frente, em que a China está se adiantando na reserva de ouro para se utilizar de salvaguarda caso essa crise venha, uma crise financeira venha a ocorrer. Bom, depois da moeda fiduciária, a gente tem o desenvolvimento da moeda bancária, que também é conhecida como moeda escritural ou invisível. E essa moeda ela vai ser precipitada pela independência do Banco da Inglaterra no século XIX, como estabelecido como banco central, e se dá pela não conscientização de que os depósitos bancários e cheques eram moedas também. E o que acontece? Inicialmente, como não se entendia no final do século XIX que as notas promissórias e cheques também eram utilizadas como moedas, isso acabou ampliando a base monetária e a expansão dos meios de pagamento na Inglaterra. E com o tempo, esse tipo de moeda se tornou uma dos modelos mais utilizados na economia. Então, se a gente pegar na maior parte das economias capitalistas, a maior parte dos meios de pagamento não são em moeda fiduciária, em cédulas ou etc., papel moeda, mas sim em depósitos bancários, em notas promissórias, em cheques. E é um tipo de moeda que é criada por bancos comerciais e que estão fora do controle, então, total do Banco Central. Então, por mais a gente vai ter essa lógica de que a moeda, atualmente, parte dela é criada exogenamente ao sistema, ou seja, a partir de um agente externo, que é o Banco Central, mas também o processo de realização de trocas entre os bancos comerciais e os empréstimos que eles concedem para a maior parte da população também cria moeda nova. Essa moeda nova se dá através da moeda escritural. Então isso tem uma capacidade de multiplicação da base monetária. A gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, quando a gente for discutir oferta de moeda. No caso do Brasil, a evolução da moeda ela seguiu um ordenamento histórico similar ao observado nas demais economias ocidentais. Ou seja, partindo lá da moeda mercadoria até chegar na moeda bancária. Deve-se colocar, só antes de tocar nesse ponto, que essa moeda bancária ela vem, no período recente, sendo substituída também pelo que se chama de moeda virtual, que é uma moeda ligada ao crédito, né, em que inicialmente vai se desenvolver na década de 80 com os cartões de crédito, e que no período mais recente vem também ganhando força com outros mecanismos, entre eles o blockchain, que é um sistema de crédito e débito que tem esse potencial, né, de se tornar uma moeda virtual. Mas não necessariamente as criptomoedas. As criptomoedas, eu vou deixar um vídeo para vocês lá no Moodle que discute um pouco isso, elas acabam não exercendo esse papel de moeda efetivamente, porque, embora elas sejam utilizadas para as três funções principais, né, que é meio de troca, reserva de valor e unidade de conta, ela não faz isso de maneira ampla dentro da sociedade. Então, vocês não veem os produtos do dia a dia tendo como unidade de conta a Bitcoin, ou etc., que é a criptomoeda mais conhecida, né? Então, pegar um pãozinho na padaria e ver quantos bitcoins esse pãozinho vale. Não existe isso. A precificação dos bens não é feita em criptomoedas, né? Na economia real. Da mesma forma, os meios de troca também não. As trocas não são feitas em criptomoedas para a maior parte das transações. E a reserva de valor menos ainda. Então, as criptomoedas, aqui adiantando a posição do professor, elas não são moedas.
elas acabam sendo um tipo de ativo financeiro que é utilizado para troca, mas que na verdade não tem esse potencial de ser uma moeda fiduciária, uma moeda virtual, né, de ampla aceitação social, pelo menos não por enquanto. No caso do Brasil, a gente vai ver que os eventos que mais impactaram a história da moeda foram, primeiro, as mudanças na estrutura de poder e no sistema de governo, com a separação do modelo colonial mercantilista, que se utilizava da ideia do bimetalismo, ou seja, a utilização de moedas feitas de ouro e prata, por moeda fiduciária, criada devido aos empréstimos costumados da família real com o Banco do Brasil. Então, quando a família real chega aqui em 1808, ela tem gastos muito perdulários e isso vai fazendo com que ela tenha que tomar empréstimos constantes com o Banco do Brasil, que à época era não só um banco comercial, como o nosso Banco Central. E a consequência disso é que não havia ouro e prata suficiente para arcar com os gastos da família real. Então se passou a criar uma moeda fiduciária, sem lastro, a partir do Banco Central para cobrir esses empréstimos. Depois a gente vai ter, em 1889, um debate entre metalistas e papelistas, em que vai se discutir até que ponto a gente deve usar o padrão ouro e ter lastro, né, que era algo defendido pelos metalistas, e enquanto que os papelistas vão dizer que a emissão da moeda ela não precisava de lastro, podia ser emitida de acordo com as intenções do banco emissor, como forma de financiar a industrialização. Tá? Então isso levou, durante o ministério do Rui Barbosa, o que a gente conhece como encilhamento. O envolvimento do país em conflitos bélicos, principalmente a Guerra do Paraguai, em que o país emitiu uma quantidade muito alta de moeda para financiar a guerra, e isso levou surtos inflacionários no século XIX. Outros fenômenos que também afetaram o uso da moeda no país foram a ocorrência de crises econômicas, particularmente a crise de 29, mas a gente pode também citar as crises da década de 80, que vão levar aos diferentes planos de estabilização, e também depois a crise de 2008, que vai alterar a forma de se realizar a política monetária no mundo e no Brasil também, como a gente viu lá na nossa primeira aula, com o Quantitative Easing. Além disso, a recorrência de movimentos inflacionários agudos que marcam a história do Brasil, como os que ocorreram nos anos 60, ali no governo Jango, e também depois no início dos governos militares, na década de 80 particularmente, que vão ser resolvidos lá com o Plano Real, e que vocês estudaram a economia brasileira, que depois, mais para o final do curso, a gente vai ver retomar o Plano Real com alguns detalhes sobre como ele funciona. Olhando a circulação da moeda na economia, em relação dela com a atividade econômica, só para finalizar aqui, a gente tem nosso fluxo circular da renda, em que mostra que a realização das trocas entre empresas, unidades familiares, governo e sistema financeiro, ele vai se dar através do uso da moeda. Então, é só a partir do uso da moeda em que essas relações de troca elas efetivamente se realizam, né? E se pode ter um fluxo da atividade econômica num país. As referências usadas na aula de hoje foram o capítulo 2 do livro do Cartim de Carvalho, Economia Monetária e Financeira, Teoria e Política. O capítulo 1, é chamado A Moeda e o Sistema Monetário. O capítulo 1 do livro do Lopes e Rossetti, que é Economia Monetária, nona edição, publicado em 2005. A gente continua usando também alguns elementos do livro do Karl Menger e do Randall Wray. Tá? Bom, então, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tenham bons estudos. Até a próxima aula.